A guerra pelo controle de Gotham entra no seu estopim enquanto a série do Pinguim se encaminha para a sua reta final com o último episódio nesse fim de semana. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e agora nós vamos fazer a análise dos dois penúltimos episódios da série do Pinguim, beleza? Tanto do episódio 6 quanto do episódio 7, pessoal. Então vem comigo pra gente saber como que vai se dar essa luta final entre Oswald Cobb e Sofia Falcone Gigante. Alguns personagens não se tornam maus, eles apenas nascem maus. Será que é isso que a gente pode concluir de Oswald Cobb? Eve, Vic e Francis vão ter que enfrentar as consequências das escolhas que eles fizeram em apoiar e ficar do lado do Pinguim antes que a guerra de máfia em Gotham comece. O episódio 6, então intitulado Cúpula de Ouro, se trata sobre poder, assim como o discurso do Oz no começo dele. Para Maquiavel, detém o poder aquele que incita medo nas pessoas, e Sofia vai seguir isso ao pé da letra quando ela mostrar para todo mundo o que acontece com quem segue o Oz, principalmente pra Tríade. O episódio ele começa basicamente enganando a gente quando o Vic tá andando de moto pelos túneis embaixo ali de Crown Point, onde a nova base do Oz tá operando, e tá operando muito bem até. Eles conseguiram multiplicar os 2 barris ali de cogumelo de Bliss em uma estufa inteira, então ele tá indo bem ali nessa produção. E o Vic engana a gente porque ele parece muito Batman andando de moto. O Batman em The Batman usava ali a moto dele, cara, parece muito, me enganou por uns minutos. Ele falou, será que o Batman vai aparecer? Quem sabe no finalzinho ali no último episódio. Mas tá demorando aí pro Homem-Morcego perceber o que tá acontecendo no quintal dele. Eu estou cansado, chefe. Só que antes da gente continuar o vídeo, saiba o que acontece se você não deixa o like. Eu fico muito triste quando você não deixa o like. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, apoia o nosso trabalho e ativa o sininho para você receber notificação, pessoal. Toda vez que você faz esses 3 passos aí, mostra pro YouTube que você está interessado no nosso conteúdo, que o nosso conteúdo é bom e que merece ser repassado para outras pessoas. Compartilha com os amigos, aquele amigo que você sabe que tá assistindo Pinguim, ou aquele amigo que não está assistindo, mas você quer convencê-lo de que Pinguim é uma ótima série, então manda o nosso vídeo pra ele aí, pra ele assistir e poder curtir junto com a gente. O frio gélido da pobreza e o abandono de Gotham começa a incomodar muito mais a Francis, a mãe do Pinguim, enquanto ela tá ali isolada junto com ele e com o Vic em Crown Point. Nem mesmo o vestido caro que o Oz dá pra ela, as joias caras que o Oz dá pra ela e até o carinho conseguem satisfazer essa mãe aí que é completamente opressora. Nem mesmo a comparação dela com uma tal de Gilda. A gente ainda não sabe quem que é essa Gilda, mas esse nome aparece nos quadrinhos do Batman. Ela é a mulher do Harvey Dent, pessoal, o Duas Caras. Será que a gente tá começando a ter uma introduçãozinha ali do Duas Caras nesse universo do The Batman? Lembrando que Gilda, nas animações agora lá do Longo Dia das Bruxas, que também tem muita semelhança com essa série do Pinguim, era a assassina feriado, tá bom? Lá nas animações. Nas HQs, quem é o assassino feriado é o Alberto Falcone. O objetivo principal agora do Oz para se tornar esse grande gangster ali, também é conseguir poder, também é conseguir viver à altura do legado daquele gangster que ele admirava quando criança, mas também é para tirar sua mãe dali, é para tirar sua mãe da pobreza e viver as expectativas que ela tem por ele. Então é nesse momento que a gente vê Francis pedindo, implorando, não implorando porque ela não é capaz disso, mas pressionando o Oz para que se chegar o momento que o corpo dela não responde mais à sua mente, que sua mente seja tragada pela doença, ela pede que o Oz sim dê cabo da vida dela para que ela não viva como um vegetal, segundo palavras dela. E isso é muito doloroso pro Oz, ele não vai conseguir fazer isso tão fácil assim. Ele fala, você não é um cachorro que pode ser sacrificado, você é minha mãe. E isso vai ser importante lá na frente. Enquanto isso, a Sofia e o Salvatore estão percorrendo Gotham atrás de um ponto fraco do Oz, de alguém que ele goste, assim como o Oz tirou pessoas que eles gostam deles. O Oz parece não ter nenhum, mas ele tem algumas pessoas assim com quem pelo menos ou ele se importa ou pessoas ali que são capazes de fazer qualquer coisa por ele, ou seja, dispostas a morrer e dispostas a matar, como por exemplo o Vic, que fez e irá fazer muito mais ali pelo seu chefe, enquanto vai perdendo uma partezinha do seu antigo eu a cada vez que ele, por exemplo, assassina alguém. Ele já cometeu isso lá quando ele tentou salvar o Oz das garras da Nadia Maroni, e agora ele mata o Squid, aquele gangster
do bairro do Crown Point dele, que estava tentando ali entrar nos esquemas do Oz. O Vic, cada vez mais, ele vai se afundando nessa areia movediça que ele tá chamando aí de sociedade ou de aprendizagem com o Oz, tá bom? Não sei, só sei que a traição vai vir no formato de que o Oz menos espera, mas a gente esperava. Eve, que ao ser confrontada com Sofia, entrega que ele está em Crown Point. Só que enquanto isso, o Oz, o pinguim, ele precisa de novos distribuidores para a sua nova droga. Não adianta nada ele fazer e não tem ninguém para vender. Então ele decide reunir alguma das gangues menores ali de Gotham para tentar conseguir a confiança deles. O Oz, ele tenta a todo momento convencer de que ele tem algo em comum com eles. Sofia não. O Oz, ele é tão genial que ele sabe que com aquelas pessoas ele não consegue convencer alguém através da ameaça ou intimidação do medo. Então ele vai por outro caminho. Ele vai pela manipulação. A mesma manipulação que ele usa com o Vic no começo do episódio. Pois a gente tem ali o Oz dividindo, entre aspas, o seu sonho. O Oz, ele ganha tão bem as pessoas que ele consegue vender o seu próprio sonho de se tornar o grande gangster ali, ou de colocar o Blizz na rua, como forma de manipulação. Para que seja, então, o sonho das pessoas, para que esse torne o sonho dos outros. E ali eles possam fazer de tudo para fazer com que os planos do pinguim sejam realizados. Só que alguém também tem um sonho, de ouvir sua música uma última vez, Francis, e isso é possível quando a energia volta para Crown Point graças a uma intimidação do Oz que ele fez no vereador Hadid. Só que esse sonho está prestes a se tornar pesadelo quando Sofia Falcone Gigante bate a porta e observa ela dançando ali com o Vic, e é assim que o episódio se encerra. Esse sexto episódio, ele trata mais uma vez do que a gente sempre soube que é a série, um estudo de personagem, porém ele trata de estudar o pinguim agora através das pessoas que estão ao redor dele, através das pessoas que complementam esse personagem e têm as suas relações com ele ali pra gente poder entender. A série explora tanto as pessoas que ele criou, que o Oz criou, ou que criaram ele, ou que pretendem destruí-lo também, no caso de Sofia e Salvatore. E o episódio faz isso através de cenas muito bem construídas, com uma sutileza metafórica que beira uma arte praticamente impecável, galera. Como, por exemplo, duas cenas que eu amei. A primeira é a da cerveja, quando o Oz consegue influenciar e convencer todas as gangues ali de que ele tem um plano muito bom para recuperar Gotham e colocar nas mãos daqueles menos favorecidos, dos pequenos bandidos, tá bom? Tanto quanto a cena do jantar entre Sofia e Salvatore, onde os dois dividem ali um pouco da perda e da dor um do outro. Aquele diálogo, ele tá intocável de tão bom que é, onde os dois estão cozinhando uma vingança que, como um prato, pode ficar muito melhor se adicionado um ingrediente especial, talvez iogurte ou sadismo. Então esse episódio intitulado Manda-Chuva, que pode significar muita coisa, tá bom? Desde que o Oz quer ser o manda-chuva do crime, tanto quanto o dia chuvoso que estava acontecendo e foi apresentado pra gente no flashback da infância de Oswald Cobb, do nosso pequeno pinguinzinho que vivia lá em Gotham, junto com seus dois irmãos, Jack e Benny, que moravam com a sua mãe, Francis, tá bom? E essa mãe sempre foi o pequeno mundinho do mini pinguim ali. Ela representava o mundo pra esse filho. Essa mãe era muito amada, com muita paixão por esse filho. E é nesse momento que a gente vê que o inverso não é tão real quanto a gente pensa, tá bom? Porque Francis, apesar de amar o Oz, ela amava os seus outros filhos um pouquinho mais. Isso é muito evidente do jeito que ela tratava os três meninos, tá bom? Enquanto o Oz era obrigado a fazer várias coisas, enquanto o Oz era tratado até com um pouquinho mais de rigidez, e a mãe tentava desviar ali um pouco da sua atenção que ele dava pra ela, Benny e Jack eram a grande luz daquela casa. Benny e Jack eram o que traziam a felicidade. Ela brincava com os dois de imediato. Ela não adiava um compromisso ou uma vontade do filho de assistir a um filme. Ela fazia isso com Benny e Jack de imediato. Porém, Oz precisava esperar um momento adequado ou quando ela precisasse parar de trabalhar. Então, para Benny e Jack, ela tinha todo o tempo do mundo. Mas para Oz, ela precisava terminar de trabalhar para conseguir dar um pouco de atenção para aquele filho ali que tinha sua perna defeituosa. Nós somos uma família zumbi!
Mas que porra é essa? E essa relação desses 4 personagens aí, da mãe com o Ben e Jack, da mãe com o Pinguim, é o que iria moldar a sua personalidade de manipulador que veríamos aí no futuro, galera. Essa necessidade de precisar de aprovação que o Pinguim vai mostrar um pouquinho numa cena futura. Contudo, o maior segredo de Oz não seria esse e também não seria sua admiração pelo Rex Calabrese, tá bom? Que está sendo adaptado ali de um personagem dos quadrinhos com o mesmo nome, só que ele era o grande manda-chuva antes dessa era da máfia, da era dos Falcone e dos Maroni. Ele era titulado de Leão e tinha algumas peculiaridades importantes, e agora, nesse momento nos quadrinhos, ele estava preso ali em Blackgate. O Carmine Falcone foi quem destronou esse cara nos quadrinhos. Na série, a gente viu que ele é apenas um gangster ali que cuida do bairro. Esse segredo ele seria um dos atos que que estaria precedendo ali os horrores futuros de Oswald Cobb. Afinal de contas, Oswald é responsável pela morte de seus 2 irmãos após um pequeno desentendimento ali numa brincadeira. Aquele garoto que já era um pouco negligenciado pela mãe, agora assassina seus irmãos e deixam a entender se foi propositalmente ou não, tá bom? Aquele garoto gentil e amoroso com a mãe ou qualquer outra pessoa que ele precise adular ou que ele tenha algum interesse, é o reflexo da personalidade do Pinguim, que ele usa para punir quem caçoa ou quem afronta ele. Nos dias atuais, a expectativa de quem estava esperando ali Morte em Família ser adaptado com a morte do Vic Aguilar pelas mãos e pelo pé de cabra da Sofia Falcone, ou melhor, Sofia Gigante, cai por terra, tá bom? Porque na verdade ela só apaga o Vic por alguns momentos enquanto ela usa esse tempo para poder sequestrar a Frances, a mãe do Pinguim, que agora está sendo mantida nas mãos do Dr. Julian Rush. E mais uma vez a Deirdre O'Connell mostra que quando ela tá em cena não tem pra ninguém. As cenas são delas, a atriz da Frances, tá bom? Onde ela vai de uma mãe manipuladora, asquerosa, controladora e má, para demência em questão de segundos. Ela vai da sanidade para demência em questão de apenas um piscar de olhos. Mas mesmo assim ela consegue fazer Oz e Sofia admitirem muita coisa sobre si mesmos. Lapada seca. Então, em uma conversa com a Dia Vitt lá no orfanato de Gotham, a Sofia ela percebe alguma coisa sobre ela mesma. A Sofia percebe o poder da influência mesmo após a morte. Em um diálogo muito interessante, muito tocante, mostrando toda a habilidade de atuação ali da Kristen Milioti, mais uma vez, a Sofia ela tem um diálogo sobre toxicidade e sobre a relação com a família, percebendo que ela está cumprindo o papel de seu pai na história de outro, na história da Gia. E quando Sofia conversa com essa garota, até mesmo se questionando se ela é uma assassina ou não, ela não está conversando apenas com a Gia. Sofia está conversando com a sua criança interior, com aquela que ela deixou de ser há muito tempo, com aquela que tinha inocência, que foi arrancada em Arkham, aquela garota que não se imaginava fazendo todas aquelas atrocidades, mas hoje pode ser considerada um monstro. O que essa garotinha diria se visse Sofia agora? O que a antiga Sofia, que apenas queria honrar o legado da sua mãe, diria agora se visse Sofia Gigante / Falcone? Sofia se tornou o que ela mais odiava. Ela pode se vestir como uma gigante, ela pode falar como uma gigante, ela pode mudar de nome, mas ela ainda age como a Falcone. As amarras do seu pai ainda existem, mesmo após a morte, e controlam cada pensamento e cada ação da garota. O desejo por poder é mesmo dela? Vem mesmo de Sofia? O Bliss, o desejo por controlar o Bliss, vem mesmo de Sofia? Se manter como a grande matriarca daquela máfia, vem mesmo de Sofia? Ou vem do Carmine? E vingança? Não. Vingança vem dela mesma. Assim, quando Salvatore morre por causa de um infarto no meio de um confronto com Oz, que precisa provar pra si mesmo e pros outros também que é o melhor, não deixando que o infarto roube a sua glória, porque o Oz é isso, ele tem que ser o responsável pela morte do Salvatore, mesmo que ele já tenha morrido. Ele tem que colocar umas 7 balas ali no corpo do Salvatore. Não interessa se isso aconteceu antes ou depois do infarto. Oz tem que se sentir o responsável. Oz tem que se sentir o maioral. Por quê? Porque lá atrás aquele garotinho não se sentia o maioral na atenção da sua mãe. Lá atrás aquele garotinho tem problemas sérios com a questão de atenção, com a questão de ser aceito em um lugar. E essa questão iria perpetuar pela vida do Pinguim até os dias de hoje, até ele se tornar esse gangster, em não ser aceito por sua mãe e também não ser aceito pelos grandes mafiosos e
agora ter que abrir o seu caminho por esse poder através de balas, através de manipulações, através de muita guerra, tá bom? É ele quem tem que matar Salvatore, pelo menos é o que ele acha. Ele não vai deixar que o infarto roube a sua glória, que apenas um infarto, um ataque do coração, seja o responsável pela queda do Salvatore. Não, tem que ser ele. Agora, sem o seu último poderoso aliado, Sofia entende que ela tem que abdicar de algumas coisas. Essa sede de poder que ela acha que precisa, essa sede de poder que ela acha que ela tem, porque as influências do Carmine ainda estão sobre seus ombros, ela tem que abandonar, para ela conseguir o que ela realmente quer. Vingança pelo seu irmão, vingança pelo Alberto Falcone. Fazer Oz sofrer agora é o seu objetivo principal. Ela então não tá mais ligando pro que ela vai fazer com o Bliss, pro que ela vai fazer com o controle do crime de Gotham. Ela pode até não assumir, mas Oz também não vai. Eu acho esse episódio muito interessante porque a chuva cai no passado, a poeira de uma explosão cai no presente, já que a Sofia explode as instalações do Oz ali, fazendo ele se afugentar no mesmo esconderijo em que seus irmãos morreram por culpa dele. Mas também cai, pessoal, a pressão e a ganância de uma mãe sobre os ombros de um garotinho. Um garotinho perturbado, mas ainda assim um garotinho. Pais e mães moldam seus filhos. Carmine moldou Sofia, quer ela queira ou não. Francis moldou o Oz, fazendo com que a responsabilidade de dar uma vida melhor para aquela mãe, que deveria ser dela e não do seu filho, caia sobre o pequeno Oswald Cobb. Caia sobre o pequeno pinguim, que vai fazer mover céus e terras para colocar sua mãe em uma cobertura. As expectativas de uma elevação da classe social caem sobre Oz para que ele faça isso antes que sua mãe ou fique demente para sempre ou morra nas mãos de Sofia. Então a missão dele é preencher esse vazio, a missão dele é concluir essa ganância, é alimentar essa ganância dessa mãe. O que faz a gente pensar o mesmo pensamento que a gente fez para Sofia. O quanto do pinguim é realmente do Oz e o quanto do pinguim vem da Francis, vem de sua própria mãe. Então vejam como Oz e Sofia são personagens completamente iguais, seguindo caminhos diferentes, cada qual o seu caminho, porém são completamente iguais. São espelho um do outro. São duas crianças que acabaram crescendo com a influência de pais horríveis. Beleza, mas então o que vai acontecer? Olha, sinceramente eu vou falar pra vocês que eu não faço a menor ideia do que pode acontecer. O Victor sumiu, foi arranjar um exército pro Oz e não voltou até agora. O Oz, apesar de tudo, está sim caminhando pra uma ascensão do pinguim. Ele tá cada vez mais à vontade com essa persona. E aí eu me pergunto, e deixo a pergunta pra vocês também colocarem aqui no canal, nos comentários. Vocês acham que Sofia deve confiar em Julian Rush? Vocês acham que essa personagem aí deve confiar nesse cara? Porque eu ainda tenho um receio dela que ela possa ser passada pra trás, tá bom? Ou a gente pode chamar Julian Rush de Hugo Strange, um dos vilões do Batman, um dos primeiros a descobrir a identidade do Batman. O que vocês acham, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Como você acha que esses dois vão terminar esse confronto, essa guerra por Gotham? Vou deixar aqui os vídeos das nossas análises por episódio de Pinguim. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!